Bendito é o nosso Senhor, que vive hoje e eternamente, e que está à destra de Deus para interceder por nós, para olhar por nós, para estar conosco, como Ele mesmo disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Que alegria estarmos reunidos na casa do Senhor, nesta ceia, nesta manhã. Uma ceia, toda ceia deveria ser enxergada como especial, porque é uma ordenança de Jesus para a sua igreja, para o seu povo. É uma prática que todos nós devemos estar aqui debaixo do mesmo teto, reunidos com alegria, porque o nosso Deus nos trouxe da morte para a vida, e este é um ato que representa e simboliza e nos traz à memória justamente este ato de redenção, de restauração e de salvação promovida por Jesus na cruz do Calvário. Hoje, mais especial ainda, por ser uma ceia que está coincidentemente caindo justamente no dia de Páscoa, que nós celebramos o centro da nossa esperança. E eu quero justamente falar sobre isso nesta manhã, e peço que você fique aí com a sua Bíblia aberta. Fizemos a leitura da primeira carta de Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, uma leitura extensa, mas porque o assunto requer uma atenção especial de todo cristão. Paulo aqui se dedica a trazer uma mensagem especial para essa igreja, para os coríntios, que estão, por alguma razão, estão sendo enganados, estão sendo ludibriados, estão perdendo a sua convicção daquela que é a mais bendita das esperanças, daquilo que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: portanto, consolai-vos com esta palavra. Portanto, a ressurreição dos mortos, o que Jesus fez na cruz, foi justamente trazer esperança de uma nova vida, e para nos fazer lembrar de que a morte não é o fim, de que a morte é o inimigo a ser vencido. Já está com o tempo contado. A morte de Jesus matará a morte no seu tempo certo. A morte vai morrer, meus irmãos. É a morte da morte. Jesus proporcionou a morte da morte, que é o seu tempo, como lemos aqui, será o último inimigo a ser vencido, mas já está preparado e reservado. E nós nessa manhã queremos aqui fazer a explanação desse texto extenso, mas importante, porque é o centro da nossa fé. Nós vamos ver que o centro da pregação apostólica, em todos os momentos, quando Pedro também assim prega, logo após a descida do Espírito Santo ali no cenáculo, no capítulo 2, e todos ficam surpresos e admirados. Esses homens estão embriagados a esta hora do dia, falando de forma confusa, e parece que estão bêbados. Pedro começa então, por uma ação do Espírito, com a autoridade do Espírito, começa a anunciar, começa a falar desde Moisés, chegando até Jesus, e o centro da mensagem de Pedro, lá em Atos, no capítulo 2, justamente ele diz isso: e este Jesus, que foi mandado por Deus, morreu segundo as Escrituras, mas ele também ressuscitou. E os homens, depois daquela mensagem de Pedro, perguntam: e o que nós precisaremos fazer, Pedro? Arrependei-vos dos vossos pecados, sejam batizados em nome de Jesus e sereis salvos. Pedro constrói a sua pregação, e como alvo principal da sua mensagem, ele termina a sua primeira mensagem, que teve 3.000 almas, 3.000 pessoas que se converteram a Jesus naquela primeira pregação. Ele constrói toda a sua pregação para chegar neste alvo: Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou, conforme dizem as Escrituras. Irmãos, o centro da mensagem do Evangelho são dois aspectos centrais que devem estar presentes na nossa pregação, no nosso dia a dia, nas nossas congregações: que Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. E o outro objetivo é que não há salvação se não for por meio de Jesus, por meio do arrependimento, reconhecendo que somos pecadores e que só em Cristo Jesus alcançaremos perdão, como o apóstolo Pedro diz em Atos também:
portanto não há outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Nome que está sobre todo o nome. Irmãos, então, se o centro da mensagem apostólica era anunciar da morte, mas sobretudo a ressurreição, temos que compreender e rememorar esta importante doutrina da ressurreição dos mortos, porque é algo que somente o Evangelho traz. Somente o Evangelho traz essa mensagem de esperança de que há ressurreição dentre os mortos. E aqui neste texto, capítulo 15, de 1 aos Coríntios, Paulo, ele procura resolver um problema desses cristãos, que aqui estão tendo algumas falhas de compreensão, estão tendo algumas dificuldades em compreender plenamente sobre a ressurreição, e então Paulo começa a trazer este ensino, e eu quero que você acompanhe comigo aí, que nós vamos estudar em blocos, vamos ler e expor a palavra em blocos, conforme as ideias que Paulo vai trazendo. Paulo aqui no capítulo, do versículo 1 ao versículo 11, do início desse capítulo, Paulo traz o porquê que a ressurreição de Cristo, ela é testemunhada e ela é verdadeira. A ressurreição de Jesus é um fato histórico, é um fato que aconteceu, e ele dá, nesse início do capítulo, ele dá algumas razões de porquê que de fato, tanto que no versículo 20 ele diz aqui, de fato Cristo ressuscitou. É um fato, não é uma conjectura, não é uma hipótese. Jesus ressuscitou nesse dia. Jesus, ao terceiro dia da sua morte, ressuscitou. E isso é um fato histórico, inconteste. Não é um fato científico. A ciência não pode provar, até porque um dos requisitos da ciência é que se possa, um determinado conceito científico, para ser científico, tem que ser repetido, tem que ser algo que seja possível repetir-se em laboratório. E isso, como escritor aos Hebreus, não é possível, porque diz os escritor aos Hebreus que a Jesus deu morrer apenas uma vez, e apenas uma vez ele morreu para a redenção da humanidade, e ele ressuscitou também uma vez só. Então não tem por que Jesus morrer novamente. E o escritor aos Hebreus inclusive diz isso, que Jesus, se nós não crermos no sangue de Jesus como o suficiente para nos perdoar, e se nós quisermos sacrificar animais para a redenção dos nossos pecados, então estaremos matando Cristo mais uma vez. O sacrifício de Cristo é em vão. De fato, o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus não é científica, mas é um fato histórico, aconteceu. E Paulo aqui vai nos mostrar justamente isso. Olha, ele traz aqui 3 elementos de provas de que Jesus ressuscitou, de fatos históricos que Jesus verdadeiramente ressuscitou. Versículo 2, olha, Cristo é tão verdade que Cristo ressuscitou. Versículo 2, porque por ele vocês foram salvos. Se Cristo não ressuscitou, a salvação não teria chegado até vós. Esse é o primeiro fato. Coríntios, tanto é verdade que Cristo ressuscitou, que vocês foram salvos por intermédio dele. Por isso, porque vocês creram nele e agora vocês alcançaram a salvação. Segundo fato histórico e comprovador de que Jesus verdadeiramente ressuscitou. Começa aqui a partir do versículo 3, vai até o versículo 4. Isso é um fato, Jesus ressuscitou, porque isso está confirmado segundo as Escrituras. Antes de tudo, meus irmãos, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. A morte de Jesus não foi uma coincidência, a morte de Jesus não foi uma trama dos judeus do Sinédrio para matá-lo, a morte de Jesus não foi um julgamento injusto de Pôncio Pilatos, não foi por isso que Jesus foi morto na cruz, não foi por conta dos judeus, não foi por conta de qualquer outra circunstância. A morte de Jesus aconteceu e é um fato, porque estava registrado nas Escrituras, porque convinha que ele necessitava morrer da maneira como morreu. É um fato, estava previsto, não aconteceu por um acaso. Deus não foi pego de surpresa, aconteceu porque foi um plano de Deus que a sua morte acontecesse.
Mas ao mesmo tempo Paulo diz, olha, a morte aconteceu. Ele diz, Jesus foi sepultado, verso 4. Realmente ele morreu, não foi apenas um transe, não foi apenas Jesus não apenas adormeceu, ele morreu, tanto que foi sepultado. Ele foi tirado do meio de nós e foi lançado na cova entre os ricos, diz a profecia do profeta Isaías no capítulo 53. Conforme as Escrituras, Jesus foi sepultado, mas Paulo vem e diz aqui, mas também, conforme dizem as Escrituras, esse Jesus ressuscitou ao terceiro dia, porque estava previsto, estava profetizado e estava nos planos de Deus. Então, Coríntios, Jesus ressuscitou, foi morto, foi sepultado e ressuscitou, porque as Escrituras profetizaram, e do jeito que as Escrituras profetizaram, aconteceu. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Só que Paulo não para aí, porque alguém pode desconfiar de que escreveram as profecias dadas foi alguma arquitetura dos judeus. Paulo não se limita a essas comprovações apenas meramente imaginativas. Alguém pode vir e contestar, como muitos há, que contestam a veracidade da palavra de Deus. Muitos leem a Bíblia, muitas pessoas leem a palavra de Deus como um mero livro histórico, que foi escrito pelos judeus para valorizar a cultura judaica, ou coisa desse tipo, ou olham apenas para tentar extrair conceitos de moral, porque é um livro que ensina moral para o ser humano. As pessoas poderiam contestar a validade das Escrituras como comprovação de que aquele fato da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus fosse algo já previsto. Paulo acrescenta um terceiro elemento para justificar e comprovar de que Jesus verdadeiramente ressuscitou dentre os mortos. Versículo 5 diz, ele ressuscitou e apareceu para Cefas, para Pedro, depois ele apareceu para os 12, e depois ele foi visto, versículo 6, por mais de 500 irmãos de uma só vez. Poderiam alguém dizer, não, os discípulos podem dizer que ele ressuscitou porque era um amigo deles, eles poderiam inventar essa história, mas Jesus apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez, cujos irmãos ainda estavam vivos, alguns deles nesta época ainda. Depois disso ele apareceu para Tiago, o irmão de Jesus, mais tarde ele apareceu para os apóstolos e por fim ele apareceu a mim, diz Paulo. Eu sou testemunha ocular de que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou. Portanto, há ressurreição entre os mortos. Jesus é a prova de que há ressurreição dentre os mortos. E assim nós temos pregado. Versículo 11, Paulo termina este primeiro bloco, esta primeira ideia que o apóstolo traz neste capítulo 5. A primeira ideia é mostrar a ressurreição dentre os mortos. Porque eu vi Jesus. Eu vi a Jesus e eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu perseguia este Cristo, e a aparição de Jesus para Paulo justamente foi essa: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Jesus estava aparecendo de forma ressurreta, gloriosa, a ponto de cegar a Paulo, e ele diz, eu o vi ressuscitado, eu o vi em vida, e eu posso provar, e eu sou uma testemunha ocular de que Jesus está ressuscitado e que Jesus está vivo. Então, meus irmãos, Paulo aqui se preocupa em tratar deste assunto da ressurreição, começando a respeito da ressurreição com Jesus, mostrando que Jesus ressuscitou e que isso é uma prova. E aqui, irmãos, é o que nós chamamos de uma prova judicial. A maioria das provas judiciais existem provas documentais, e as Escrituras são provas documentais de que aquele fato aconteceu, porque está previsto, mas também num processo criminal existem as provas testemunhais. E aqui Paulo está preocupado em relatar justamente isso, trazer uma prova documental que as Escrituras atestam e testificam de que Cristo ressuscitou, e também uma prova testemunhal de que 500 irmãos, os apóstolos e ele, Paulo, que nem andou com Jesus, viu a Cristo ressuscitado.
Meus irmãos, esta confiança, esta crença em Jesus ressuscitado, ele é o centro da nossa fé. Confiar e crer e ter a convicção de que Jesus está ressuscitado dentre os mortos é a esperança de que nós também ressuscitaremos dentre os mortos. Se Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos. Mas aqui existe uma dúvida entre os cristãos, que é o segundo bloco desse início do capítulo. Esses cristãos, aqui da igreja de Corinto, veja o versículo 12. Ora, era corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Era comum se pregar a ressurreição de Cristo. A pregação de que Cristo ressuscitou era uma prática, como eu falei, era a prática da pregação apostólica. Os apóstolos anunciavam o evangelho e o centro da mensagem deles era de dizer que Jesus veio em carne, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Esta era a pregação, e Paulo diz aqui, olha, é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dentre os mortos? Paulo começa uma sequência de argumentos para uma dúvida que existia no meio dos cristãos da igreja de Corinto. Eles acreditavam, bom, tudo bem, Cristo ressuscitou. Eu creio que Cristo ressuscitou, porque as Escrituras dizem a respeito disso, porque nós recebemos a salvação por meio de Cristo Jesus e porque tem um número enorme de pessoas que viram Jesus. Então, a respeito de Jesus, não tenho dúvida, ele ressuscitou. Mas os cristãos estavam em dúvida, será que nós também ressuscitaremos? Essa era a dúvida. Cristo, eu creio que ressuscitou, e nós, será que ressuscitaremos? Essa era a dúvida dos cristãos. Será que nós não estamos duvidando, e tem muitas pessoas nos dias de hoje que não duvidam? Será a morte acabou, eu vou morrer, acabou? Jesus pode até estar lá no trono, mas esta não é uma promessa para mim. Era essa a dúvida, e era isso que estava atormentando esta igreja, e é por isso que Paulo, de forma tão detalhada, escreve aos Coríntios, fechando a sua carta. Esse é o penúltimo capítulo da carta aos Coríntios. Ele se preocupa em falar, fechar a sua primeira epístola, trazendo um ensinamento mais aprofundado e esclarecendo esses irmãos. Olha, Cristo ressuscitou, se Ele ressuscitou também, vocês vão ressuscitar, não tenham dúvida, não duvidem. Veja só, e Paulo então começa a fazer um jogo de argumentos. Bom, meus irmãos, se não há ressurreição dos mortos, então Jesus também não ressuscitou. Se vocês acreditam que os mortos não ressuscitam, então, olha o versículo 12, Paulo diz, então nós temos sido falsas testemunhas de Deus. Se não há ressurreição dos mortos, como consequência disso, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nós que estamos testemunhando de que Ele ressuscitou, somos mentirosos. Esse é o argumento de Paulo, porque essa era a ideia da igreja. Não há ressurreição, somente Jesus ressuscitou, mas nós que estamos morrendo aqui, debaixo da perseguição de Roma, debaixo das atribulações, das dificuldades, estamos perecendo, nós não ressuscitaremos. Isso foi uma promessa só para Jesus, mas nós não ressuscitaremos. Então Paulo começa a dizer isso, se nem vocês creem, se não há ressurreição para vocês, como resultado lógico, também não haverá ressurreição de Jesus. Veja a confusão, irmãos. Jesus ressuscitou, mas isso não é para nós. Essa teologia confusa dos coríntios, muitas vezes se aplica em várias outras áreas, não apenas aqui, em outras áreas das nossas vidas. Às vezes, nós estamos passando por uma situação difícil, por uma dificuldade, tem uma promessa de Jesus que diz assim, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a promessa. Qual é a prática e a realidade de muitos crentes? Tudo bem, tem essa promessa, mas eu estou passando por uma luta e Jesus não está comigo. Eu estou num vale, num deserto, mas parece que Jesus não está comigo. Veja que tem a promessa, mas parece que essa promessa está tão longe do meu dia a dia, que no meu dia a dia eu não vivo esta promessa para experimentar a presença de Deus comigo. Aí a gente lê o Salmo 23,
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, diz o salmista, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Mas parece que essa promessa é só para o salmista, porque quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, a gente não vê Jesus conosco. Eu estou trazendo essa aplicação sobre um outro aspecto, porque era isso que estava acontecendo. Bom, tem ressurreição para Jesus, mas para mim não tem. Que é isso, irmão? Será que a promessa de Deus é só para uns e para outros não? Será que a palavra de Deus, ela se aplica apenas pela metade? Se aplica a apenas uma meia verdade, para alguns se aplica, para determinadas circunstâncias se aplica e para outras não? Era essa a dúvida desses cristãos. E veja que essas dúvidas sobre as coisas e a palavra de Deus atrapalham o nosso desenvolvimento e o nosso caminhar. Paulo continua no argumento. Acompanhe comigo. Jesus, não há ressurreição dos mortos, não é isso, Coríntios, que vocês estão dizendo? Se não há ressurreição dos mortos, Jesus também não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, nós temos sido testemunhas mentirosas. Se nós temos sido testemunhas mentirosas, isso tudo está nesse argumento aqui. Se nós temos sido testemunhas mentirosas, então a nossa pregação é vã. Se a nossa pregação é vã e vocês creram na nossa pregação, então a vossa fé também é vã. E se a vossa fé também é vã e Jesus não ressuscitou dos mortos, então vocês ainda estão condenados à morte do pecado. Veja a lógica que Paulo constrói, isso aqui está do verso 12 ao verso 19. Se você não crê que há ressurreição dos mortos, então você continua morto nos vossos delitos e pecados. Olha aqui, é o que está no verso 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda assim permaneceis vós nos vossos pecados. E ainda mais, Paulo diz ainda no versículo 18, e ainda acrescento mais, barco afundado bem carregado, né? Paulo acrescenta mais, aqueles que morreram também, morreram e estão condenados também, porque Cristo não ressuscitou e não há ressurreição dos mortos. Veja o perigo de nós mal interpretarmos a palavra de Deus. E aqui Paulo, então, esse é o problema. Paulo começa, Jesus ressuscitou. Ele começa a tratar do problema da ressurreição para os mortos, para os cristãos. Aquilo que foi para Jesus, também será para todos nós. E avançando, meus irmãos, vira a sua página da sua Bíblia, se for o caso, a minha aqui já virei. São 58 versículos e nós vamos continuar navegando aqui. Vai dar tempo, vai dar certo. Vai dar bom. Versículo 20 ao versículo 28, Paulo termina dizendo, olha, de fato, Jesus ressuscitou. Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos. E aqui, Paulo diz, então se Cristo ressuscitou dos mortos, quando é que acontecerá a ressurreição de todos os mortos em Cristo Jesus? E aqui, meus irmãos, Paulo diz, pela ordem, como se fala numa audiência, como se fala numa audiência com um juiz, pela ordem, excelência, pela ordem, eu quero trazer uma informação, pela ordem é uma expressão jurídica para dizer, excelência, vamos colocar em ordem aqui a casa, porque tem alguma coisa atrapalhada aqui nesse processo, então pela ordem, excelência, faltou ver isso, isso e isso. Paulo começa aqui no versículo 23, justamente a dizer isso, olha, quando Cristo ressuscitou, é um fato, Cristo ressuscitou, portanto, também, se Ele ressuscitou, há ressurreição dos mortos. Paulo resume e fecha o argumento para que fique claro para os cristãos da igreja de Corinto que há ressurreição dos mortos. Então, se os mortos ressuscitarão, como é que se dará isso? É o que está no verso 20 ao verso 28. Paulo diz, olha, pela ordem que Deus estabeleceu, Cristo ressuscitou como as primícias daqueles que dormem. Cristo foi o primeiro, dentre muitos irmãos, que ressurgiu, que venceu e que Ele hoje, olha só, está reinando nos céus, porque Ele ressuscitou. A ordem é, Cristo ressuscita primeiro como a primícia daqueles que dormem, como aquele primeiro que venceu a morte. E então,
Como consequência disto, versículo 23 e versículo 24, a ordem é: Jesus ressuscitou primeiro e depois os que são de Cristo. Quando vai acontecer? O que está escrito aí na sua Bíblia? Quando vai acontecer a ressurreição dos mortos? Os que são de Cristo ressuscitarão na sua vinda. Essa é a ordem, irmão. Essa é a ordem de Deus para as nossas vidas, e essa é a esperança. E é interessante, meus irmãos, que Cristo é a primícia daqueles que ressurgiram, mas nós temos no Antigo Testamento mortos sendo ressuscitados pelo profeta Elias. Nós temos no ministério de Jesus a ressurreição do filho da viúva de Naim. Nós temos no Novo Testamento a ressurreição daquela filha de Jairo, Talita cumi, levanta-te. E ela se levantou, e não sei qual é o mistério, quando alguém ressuscita, porque aquela criança ressuscitou e foi logo comer. Jesus, quando ressuscitou, foi comer peixe lá na beira do mar com seus discípulos. Não sei qual é o mistério, mas nós vamos ter fome, mas é fome e sede de justiça, como diz Jesus. Não sei o mistério, mas essas pessoas que Elias ressuscitou, as pessoas que Cristo ressuscitou no seu ministério, ressuscitaram, mas ainda não alcançaram um corpo restaurado, um corpo incorruptível, ressuscitaram e morreram novamente nos seus delitos e pecados. Mas Jesus foi o único, o primeiro que ressuscitou e venceu a morte de uma vez por todas, e sobre ele não há força, a morte perdeu a força, o pecado perdeu a força, e ele tornou-se a espírito vivificante, porque ele venceu de uma vez por todas, porque pela ordem estabelecida por Deus, primeiro ressuscita Jesus, depois aqueles que em Cristo morreram, também ressuscitarão, quando? Na vinda do Senhor. Meus irmãos, que nós, a doutrina da ressurreição, a confiança da ressurreição anda em comum acordo e em paralelo com a esperança da volta de Jesus. Como o hino 300 diz, a nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. O Senhor Jesus nos ressuscitará para a vida, mas também na sua vinda haverá a ressurreição para o juízo. Nós, os que morrermos em Cristo, veja que o texto é claro, os que são de Cristo ressuscitarão para a vida na vinda do nosso Senhor Jesus. Veja o resultado, depois de tudo isso, quando os mortos ressuscitarem, olha a ordem, então virá o fim. Essa é a ordem, irmãos. Pela ordem de Deus, os mortos ressuscitarão, mas calma, espera um minuto. Tem uma ordem. Não desfaleça na vossa esperança, porque diz aqui o verso 26, Paulo, com toda alegria, com toda força, com toda a sua convicção, o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte será morta por meio da vinda e pela manifestação gloriosa e poderosa do Senhor Jesus, como João vê lá em Apocalipse. Então se verá no alto dos céus o cavaleiro assentado sobre o cavalo branco, ele virá com seus anjos, com os remidos, e estará escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e com a palavra da sua boca ele aniquilará com todas as coisas, porque ele virá e ele aniquilará com o poder da morte, e não mais existirá morte, mas apenas a vida eterna. Jesus reina hoje, porque ele ressuscitou. Jesus está assentado à destra do Pai, porque ele morreu, mas também ressuscitou. É isso que Paulo nos diz. Irmãos, e o que? Versículo 29 ao versículo 36, Paulo vai trazer para nós agora, qual é a implicação de compreender este fato. Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos quando Jesus se manifestar em poder e em grande glória. E o que isso deve refletir no nosso dia a dia? Nós vamos ver aqui nesses versículos, do 28 ao 36, que a esperança da ressurreição dos mortos, ela deve redundar em uma vida prática, uma vida cristã prática, vivendo conforme aqueles que vão ressuscitar. Olha só o que Paulo diz, se não há ressurreição dos mortos, ele continua mais ou menos transmitindo esta ideia.
Por que então nós estamos correndo perigo todos os dias da nossa vida? Se não há ressurreição, se ressurreição dos mortos não existe, por que eu estou sendo submetido a naufrágios? Por que eu estou me colocando no lugar de Paulo? Para que então que eu estou sendo açoitado 2, 3 vezes, 40 chicotadas menos uma? Para que eu estou sendo picado pelas serpentes e cobras para levar esse evangelho? É o que está no verso 30, ó. Por quê? E por que também nós temos nos exposto a perigos a toda hora? Verso 31. Dia após dia eu morro e protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, de que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Meu irmão, se não há ressurreição dos mortos, se essa esperança, se esta fé não está viva no teu coração, esta certeza de que o que você está fazendo aqui vai redundar em glória, se você não tem essa convicção de que você também ressuscitará dentre os mortos, para que você vai lutar? Para que você vai enfrentar perigos e feras? Para que você vai evangelizar se não há ressurreição dos mortos? Por isso ele termina e diz, então, vamos comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer e não há ressurreição. E morreu, acabou, Zé fini, não tem mais nada. Para que se santificar, se não há ressurreição dos mortos? Para que se purificar, se não há ressurreição dos mortos? Para que se consagrar, se esse meu corpo vai para o pó da terra e acabou tudo? Essa é a lógica da ressurreição dos mortos. É por isso que nós precisamos crer que Jesus ressuscitou primeiro e em segundo, que você também ressuscitará dentre os mortos quando a vinda do Senhor se manifestar, meu irmão. Esse é um dia de celebrarmos esta conquista, porque se não fosse o sacrifício, se não fosse a morte, mas se não fosse a ressurreição de Jesus, estaríamos perdidos. É a ressurreição que nos garante a vida eterna. É um conjunto, é o sacrifício de Jesus que perdoa, mas é a ressurreição que nos garante esperança de vida eterna. Sacrifício de Jesus para perdão, mas ressurreição para a esperança de vida eterna. Porque Ele está à destra do Pai, reinando e governando. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Porque há ressurreição, não vos enganeis. Verso 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Irmão, não seja guiado pela conversa fiada das pessoas. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque há ressurreição dos mortos, não peque. Vão existir 2 ressurreições, qual delas você quer participar? A ressurreição dos justos será a primeira. Aqueles que ressuscitarão para reinar com Cristo, mas haverá a segunda ressurreição que será para a condenação eterna. Qual delas você quer participar, irmão? Paulo está dizendo aqui, tornai-vos sóbrios e não pequem, porque haverá ressurreição para aqueles que morreram em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo isso em um contexto de uma igreja, a igreja de Corinto, que tinha uma cultura grega muito forte, muito presente, que tinha presente aqui aquela história que mais na frente ficou conhecido, a doutrina católica do purgatório. Não precisa se santificar aqui não, porque depois você faz uma reza, o versículo 29 fala isso, faz uma reza aí pelos mortos e eles vão alcançar, ainda depois da morte, vão conseguir alcançar perdão dos seus pecados. Faça alguma coisa aqui embaixo, que lá em cima, depois da morte, haverá ainda resultado. Paulo está dizendo, não, cuide da sua vida agora, só temos este tempo agora para decidir para onde queremos ir. Porque depois da morte, não existe outra coisa, como diz o escritor aos Hebreus, cabe ao homem apenas morrer uma vez, após isso, segue-se o juízo de Deus. E o juízo de Deus é para, vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, e vão para o lago de fogo eterno, que eu nem quero olhar para vocês. Senhor, eu preguei em teu nome, Senhor, eu falei em teu nome, Senhor, eu curei em teu nome, Senhor isso, Senhor aquilo. Meu irmão, o que importa não é pregar o nome de Jesus, é viver o nome de Jesus dia após dia.
É o que Paulo está advertindo aqui, olha, meus irmãos, essa esperança da ressurreição deve produzir em vocês confiança e deve produzir em vocês uma vida de sobriedade, como é digno aos justos. E aí, a partir do versículo 35 até o versículo 49, Paulo então começa, olha, meus irmãos, fiquem comigo aqui, ó. Jesus ressuscitou, primeiro argumento de Paulo. Segundo argumento de Paulo que temos visto aqui é que assim como Cristo ressuscitou, os mortos também ressuscitarão. Pela ordem, primeiro Jesus, depois nós, na vinda do Senhor. Em seguida, Paulo traz isso para uma prática de vida santa, e agora ele volta a fazer uma pergunta, verso 35, como é que ressuscitam os mortos e em que corpo eles vêm? Essa era a grande dúvida. Será que você chegando lá no céu, você vai reconhecer o seu pai? Será que você vai reconhecer a sua mãe? E se uma criança, um feto, um bebezinho morrer, quando ele ressuscitar, o corpo de glória dele vai ser um corpo de um feto? De um bebezinho, porque ele morreu bebezinho aqui? Se a pessoa nasceu aleijada por algum motivo, deficiente, quando ele ressurgir em glória, vai ressurgir com o corpo deficiente também? São perguntas que Paulo coloca aqui, e ele responde, insensatos. Inclusive, a pergunta daqueles fariseus para Jesus era, aquela mulher casou com um homem, depois casou com outro, morreu, casou com outro, morreu, casou com outro. Era a viúva negra, né? Ela casava com um, morria, casava com outro, morria, casava com outro, morria. Casou com 7, os 7 morreram. E só ela ficou, né? Misericórdia. Será que alguém ia se candidatar a ser o 8º? E aí Jesus diz, loucos, insensatos, lá no céu não se dá em casamento, nem se casa, nem se dá em casamento. Lá no céu é outra realidade, é um outro corpo. Nós seremos um em Cristo Jesus, todos nós seremos um. Mas Paulo começa então, a partir dessa dúvida, começa a nos trazer um ensino a respeito de como será o nosso corpo nesta ressurreição. O que se semeia não nasce se primeiro não morrer. Resumindo o argumento de Paulo aqui, irmãos, você, quando vai plantar uma semente de abacate, já está ali dentro, é um caroço, já tem uma árvore de abacate ou é só um caroço? Já é o corpo do abacateiro ou é só o caroço? É só o caroço. Tudo que é preciso para um abacateiro nascer, está lá dentro, mas ainda não tem a forma de um abacateiro. Paulo usa aqui a figura de um trigo. Quando você lança a semente do trigo, é só a semente, mas ainda não tem o corpo de um trigo, da planta do trigo. A semente carrega tudo o que é necessário para que nasça um trigo, um pé de trigo. Mas quando você semeia a semente, ainda não tem um pé de trigo formado. É essa lógica que Paulo traz aqui, é a lógica da equivalência, ou seja, você que morreu aqui, você morreu como pastor Edmar, não vai ressurgir como pastor Jacó, vai ser pastor Edmar. Eu morri como Everlan, não vou ressurgir como Naldo, porque eu sou o trigo chamado Everlan. Ele traz um argumento aqui a respeito da carne. A carne do peixe é um, a carne dos animais são outros, a carne do homem é outro. Vamos supor que jogaram dentro de uma mesma cova um peixe, um cavalo, uma ave e um corpo de ser humano. Passaram-se 200 anos, tudo aquilo virou pó. Na hora da ressurreição, será que Deus vai misturar a carne do peixe com a carne do homem, com a carne do cavalo? Não, porque Deus sabe qual é a carne de cada um e vai ressurgir um homem restaurado. É esse argumento, ou seja, é essa equivalência. Morreu o trigo, vai nascer trigo, mas um trigo glorificado. Morreu o abacate, vai nascer abacate. Morreu o Jane, vai nascer Jane. Morreu o Osani, vai ressurgir um outro Osani, mas é Osani, é Jean, é Saraiva, é você que vai ressurgir. É isso que Paulo está dizendo, o teu corpo semeado vai ser você mesmo que vai ressurgir. É por isso que o Jó, nosso patriarca, diz, eu com os meus próprios olhos o verei, quando ele me ressuscitar. Ele mesmo, Jó, está confiando nessa esperança da ressurreição. Esta é a equivalência, morreu um homem incorruptível, mas só que agora, esse semente que ele diz aqui, que foi plantada em corrupção, no entanto, ela
é equivalente, vai ser o Everlan corruptível que vai ser semeado, mas essa equivalência, Everlan morreu, Everlan ressuscita, só que tem uma ruptura aqui, ó. Ao mesmo tempo que é equivalente, ou seja, eu morri e eu ressuscito, ao mesmo tempo tem uma ruptura, uma descontinuidade. Eu morri corruptível, mas Deus quebra a corrente da corruptibilidade e me ressuscita. O mesmo Everlan, só que agora incorruptível, agora purificado, agora um corpo glorificado. É essa lógica que o argumento de Paulo nos traz aqui. Ele traz para que você saiba e confie que Deus vai te ressuscitar. A pessoa foi, aquelas pessoas que morrem em tragédias de avião, que são destruídas, espalhadas pelo mar, enfim, com quer que seja, são completamente, Deus vai juntar pedaço por pedaço daqueles que são dele e vai restaurar, e vai reconstituir, e vai ressuscitar um novo corpo agora, incorruptível, é o que ele diz aqui. Mas, meus irmãos, aqui, além dessa ideia de continuidade, ou seja, é o Everlan que morre e é o Everlan que ressuscita, e ao mesmo tempo ele ter aqui uma ideia de descontinuidade, é o Everlan corruptível, que morre, mas corta-se a barreira e as cadeias da corruptibilidade, e ressuscita um Everlan incorruptível. Ao mesmo tempo ele traz a ideia aqui de galardão. Olha só o que ele diz aqui, ó. Verso 41, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Eu quero já juntar aqui o final do capítulo, que ele diz aqui: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Juntando com esse versículo, Paulo está dizendo: olha, quanto mais você trabalhar, quanto mais você se esforçar, quanto mais obras boas você fizer no reino de Deus, mais a tua luz brilhará, porque há diferença, irmão. Há diferença de brilho entre estrelas e estrelas. Há diferença entre aquele que faz uma obra de palha, pedra ou feno, como Paulo diz lá, aqui mesmo aos Coríntios, ele diz: olha, aqueles que serão provados as suas obras como pelo fogo. Alguns produzirão obras de palha, outras de madeira e outros de pedra preciosa. As obras de todo mundo serão jogadas no fogo e serão testadas pelo fogo. Aquela obra que for consumida pelo fogo, diz Paulo, ainda assim será salvo, mas salvo como que pelo fogo. Vai entrar no céu, porque a salvação não é por obras, mas vai entrar no céu fedendo de queimado, irmão. Sem obra. Vai entrar no céu queimado de fumaça, mas vai entrar. O que Paulo está dizendo aqui, ó, esses que vão entrar no céu, que as obras foram produzidas de pedra, o fogo não consome a pedra, então ele vai brilhar mais do que outras estrelas, porque há brilho diferente entre uma estrela e outra estrela. Daniel, escrevendo a respeito disso, no final da sua profecia, ele faz: aqueles que conduzirem muitos à justiça brilharão sempre eternamente como as estrelas no céu. Irmão, tem diferença entre uma pessoa que fica aqui no banco da igreja, não converte uma pessoa, não evangeliza ninguém, não discipula ninguém. Isso não vai servir de nada para a sua salvação. Vai morrer crendo em Jesus, vai estar salvo, beleza, mas vai entrar no céu como que fedendo de fumaça, sem obra nenhuma, vai ser soldado raso lá no céu. Não vai ter um certo brilho, sabe por quê? Porque diz lá que o sol da justiça, Jesus brilhará a sua luz sobre todos. Vai ter um brilho, porque é salvo. Todo salvo tem um brilho, mas vai ter gente, meu irmão, é diferente do irmão André, que levava a Bíblia debaixo da China lá, perseguido. Esse homem tem que ter um brilho. O brilho de Paulo vai ser um outro brilho, porque por conta da obra e do ministério deste homem, o evangelho chegou aos gentios. Tem um brilho para esse homem, não é que ele vai ser mais especial, mas é porque ele deu a sua vida enquanto aqui estava vivendo para anunciar essa boa nova. Irmão, então o que Paulo está dizendo? Nesse corpo glorificado, vão ter uns que vão brilhar mais do que outros, porque
você precisa trabalhar para Jesus. É por isso que ele fecha o ensino aqui, dizendo, parece que esse último versículo está desconectado. Paulo está falando de ressurreição, e aí no final do versículo ele diz, sede firmes, abundantes na obra do Senhor. O que tem a ver obra com o Senhor com ressurreição? É por conta disso, irmão. Porque é a ressurreição dos mortos que deve me mover. Meu irmão, você vai morrer e vai para o inferno, mas Jesus pode te livrar disso. Jesus pode te salvar. Então você vai alcançar um corpo glorificado, incorruptível, mas com um brilho diferente, porque a obra no nosso Deus, o que fazemos para o Senhor de maneira nenhuma será em vão. E olha só a natureza desse corpo, esse corpo que é corruptível, verso 42, esse corpo que é corruptível, ressuscitará incorruptível, esse corpo que é semeado em desonra, ressuscitará em glória, esse corpo que é semeado em fraqueza, ressuscitará em poder, semeia-se o corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Irmão, esse corpo será poderoso. Jesus, quando ressuscitou, atravessava a parede, não precisava abrir porta. Jesus, de uma hora para outra, saiu de Jerusalém e foi para Galileia, assim, 100 quilômetros, rapidinho, porque já estava em um corpo glorificado. Esse é o corpo que nós vamos obter em Cristo Jesus. E Paulo termina a sua carta, esse tratado a respeito da ressurreição de Cristo e dos mortos, trazendo-nos a vitória final. Meus irmãos, aqui Paulo vai reforçar e firmar este último adversário. Nem todos dormiremos, eis o mistério aqui. Pastor Jacó se inclui nesse mistério, né, pastor? Versículo 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, irmãos. Mais uma vez aqui, ressurreição junto com volta de Jesus, tem que andar junto. A confiança da ressurreição dos mortos anda de mãos dadas com a escatologia da volta de Jesus. Não tem jeito, é ao som da última trombeta. Nós ressuscitaremos, nós seremos transformados. Olha só o versículo 53. Não é uma possibilidade, Paulo diz, olha, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. É preciso, irmãos, deixar um corpo do pecado e ressurgir com um corpo de glória. Oh, que maravilha, meus irmãos. Oh, tu não queres ir lá? Oh, tu não queres ir lá? Tu não queres ir lá ver? Tu não queres ver como é que é isso? Estarás tu vigiando quando Jesus voltar? Estarás tu atento, a tua luz brilhará quando Jesus voltar? Quando o som da trombeta estrugir, como estará tu? Tu ouvirás o vinde do meu Pai? Irmãos, é isso que nós precisamos, e aqui é a maior expressão de triunfo que nós podemos dizer, naquele grande dia, quando Jesus voltar, nós vamos dizer, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É o último inimigo, meus irmãos. O pecado já foi vencido na cruz do Calvário, o pecado já perdeu a sua força. O pecado já foi vencido, a morte ainda não, mas Jesus venceu a morte, como eu falei no início, fazendo um trocadilho. Jesus matou a morte com a sua morte, mas Ele vai aniquilar de uma vez por todas, com a manifestação da sua glória, da sua vinda, vindo em poder e grande glória. É por isso que Paulo diz, graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer isso, meus irmãos, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A morte será vencida. Não tema, não tema, porque Jesus venceu a morte. Jesus triunfou sobre a morte e nós também ressuscitaremos e nós também venceremos e nós vamos dar este brado: ó morte, onde está a tua vitória?
como eu disse, para encerrarmos aqui o versículo 58, parece que este versículo 58 não tem nada a ver com a história de ressurreição. Mas ele diz: meus irmãos, Paulo está terminando a sua retórica, tratando deste assunto, falando o seguinte: meus irmãos, porque há ressurreição dos mortos, porque Jesus ressuscitou, porque Ele voltará, porque haverá galardão, porque haverá estrelas que brilham diferente de outras estrelas, porque haverá um corpo glorificado. Ele diz: agora vocês então, meus irmãos, sede firmes. Porque haverá ressurreição dos mortos, porque haverá ressurreição, porque houve a ressurreição de Jesus, porque há galardão, porque há corpo incorruptível, sede inabaláveis. E porque há tudo isso, sejam também abundantes na obra do Senhor. Por isso que as Escrituras nos dizem: nós somos lançados como ovelhas indo para o matadouro por amor de ti. Isso é a obra do Senhor, ser abundante na obra do Senhor. E olha, ele fecha mais uma vez: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Ele traz esse versículo que nós repetimos muitas vezes no nosso meio, nos nossos cultos, mas ele traz esse versículo, ele traz este ensino, fecha essa ideia para te incentivar a ter uma vida de esperança. Irmão, Páscoa é esperança. A morte e a ressurreição de Jesus é esperança. É saber que a morte não é que tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Jesus. Quem tem a última palavra é o nosso Deus. E Ele está sentado no seu trono. Ele morreu, não foi por conta de um acaso da história, não foi por um esquema, por uma artimanha dos homens. Ele morreu porque Deus quis entregá-lo por amor de nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele morreu porque, segundo a profecia nos diz, que Ele teria que levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo para nos trazer a paz, tinha que estar sobre Ele. E por conta disso é que nós hoje somos sarados. Era propósito de Deus a sua morte, era propósito de Deus o seu sepultamento. E Ele foi lá no seio da terra, anunciou, como diz Pedro, a palavra de Deus aos espíritos em prisões. Mas ao terceiro dia, também como dizem as Escrituras, Ele ressuscitou. Irmãos, eu não vi Jesus ressuscitado como esses 500 viram, como os apóstolos viram, como João viu, como Tiago viu, como Paulo viu, mas pela fé eu vejo Jesus e eu sei que Ele vivo está, porque Ele habita em meu coração. Porque no transe agudo, como diz o hino da harpa, no castelo, no meu Jesus é o meu castelo forte, porque eu sei que Ele está comigo, fazendo-me feliz em todo o meu sofrimento. Esta é a maior prova que Jesus está vivo e Ele não perdeu o controle das nossas vidas. Ele não perdeu o controle da história, Ele continua sendo rei, Ele continua governando e nada acontece que não seja pela permissão e pela supervisão de Deus, é a soberania de Deus, irmãos, e porque Ele está vivo, eu posso crer no amanhã, como nós cantamos, porque Ele ressuscitou, eu posso crer que eu verei aqueles que estão com Ele descansando e eu vou me lembrar deles. Nós nos lembraremos daqueles que morreram, como diz aquele hino, sempre vou lembrar. Não é isso? Me esqueci a letra agora, me ajude aí. Da coragem, da fé, amor, e da fé dos irmãos. Fique de pé, bota aí rapidinho, Keren. Essa letra aí que eu também não sei cantar direito, mas nós vamos cantar. Mas eu vou lembrar da fé destes irmãos que creram nessa esperança da ressurreição, que creram nesse Jesus ressurreto, que confiaram nesse Jesus que venceu sobre a morte. Portanto, meus irmãos, sejamos nós sempre firmes, seja você inabalável na sua fé, seja você constante no caminho do Senhor,
Olha aí, vamos cantar. É esse tom mesmo aí? Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e bondade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo. Diga isso. Começando em meu coração. Eu queria ver A bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. aleluia. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue